Quais são as perspectivas para você, olhando para a China no jogo global? A gente sabe que é um grande vencedor, obviamente. Mas quais são as suas expectativas para os próximos anos de China, olhando tanto no mercado financeiro, mas também no mundo tech como uma forma mais ampla? E quais provocações talvez a gente deve se fazer do ponto de vista ocidental, né, ao olhar a mecânica de como as coisas funcionam lá e as políticas de desenvolvimento tecnológico chineses, assim, quanto que isso pode, de certa forma, soar alertas e fazer com que a gente se movimente? Tem uma agenda super importante pra gente, Bruno. É assim, você tem qualquer setor, você pode ser do setor, sei lá, de comunicação. Você está em 5G, você está em robótica, você está em AI, você está em e-commerce, você está em IoT, tanto faz. É a globalização ou internacionalização das empresas chinesas. Então, não importa de que setor que você seja. Uma das coisas mais importantes é isso. Primeiro que o mercado local está muito saturado. Então, os grandes players, big techs, dominam muita coisa. Outro dia, estava numa rede social lá e o cara tem aplicativo para uma aplicação para embarcar em carros. Então, quando você entra, essa visão de ecossistema e desenvolver coisas novas é muito forte. Então, você, como uma startup surge, tem caras grandes e pequenos e alguém que vai surgir amanhã concorrendo. Então, ir para outros mercados é premente, é muito importante. Sudeste Asiático é quase o quintal da China. Então, a quantidade de empresas chinesas que tem lá, de qualquer setor, de internet principalmente, é muito grande. Principalmente porque alguns países têm uma comunidade chinesa muito grande. Indonésia tem 250 milhões de pessoas, 10% são descendentes chineses. Então, você tem uma base para desenvolvimento muito forte. Sim. Algumas empresas, e aí você vê cada vez mais, de fato, essas empresas saindo. Por isso que nos últimos anos a gente está recebendo essas empresas. E aí, por outro lado, você tem guerra comercial política com o Ocidente, com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental, todos aliados, o que acaba restringindo mais os mercados para eles. Então, aí, América Latina e Brasil, principalmente, acabam sendo um dos destinos. Ele só não é mais tão intenso por causa da distância. O que é curioso, porque é uma distância física, a gente falando de mas assim, não é só questão física, é questão cultural. Eles vão falar, putz, é muito diferente, é difícil para mim. E a gente também não tem essa comunidade chinesa tão grande aqui para servir de base, diferente dos Estados Unidos. Por mais que tenha essa guerra política e comercial, tem uma quantidade enorme de chineses lá. Você tem uma Chinatown em alguma grande qualquer lugar tem Chinatown, qualquer grande universidade americana, você tem grupos de estudantes chineses, qualquer lugar tem nisso, então serve de apoio. Aqui o Brasil é um dos poucos grandes países do mundo que tem uma comunidade pequena. Então, inclusive, a Argentina tem mais, Peru tem uma quantidade de chineses muito grande, México cada vez mais também. Então, tem sido destino, América Latina e Brasil acaba sendo destino de negócios mais intenso para a China e tecnologia com certeza. Tanto do ponto de vista de mercado, então vim aqui para atuar no mercado local, abrir empresa, operar, etc., quanto eventualmente para suprir a necessidade de desenvolvimento. Isso é um pouco mais distante. Acho que a nossa realidade, infelizmente, de uma forma pouco romântica, assim, a gente não tem condições de virar um polo de desenvolvimento para os chineses fazer para outros mercados. Sim. 99 fez um pouco isso, veio para cá, a Didi veio para cá, expandiu para a América Latina através do Brasil. Mas é um caso muito isolado. Sim. Ele precisou do elemento cultural para fazer isso. A AliExpress está indo para outros mercados através do Brasil, equipe, mas ele acaba sendo mais sede do que desenvolvimento. É o escritório comercial aqui, está em São Paulo, está no México, mas não está desenvolvendo nada daqui para lá. Sim. Então, tem umas certas limitações. Então, essa relação, cada vez mais... Então, empresas de internet, investimento, eu acho que cada vez mais a gente vai ter dinheiro de VC chinês aqui. Vem meio a reboque, né, das empresas, depois vem o dinheiro, a capital, empreendedores chineses vindo para cá, abrir negócios aqui no Brasil também. Então, vai acontecer um pouco isso. E aí, outras coisas que já vem acontecendo, tecnologia, modelo de negócio. Então, essa relação vai se intensificar. O Brasil, de todos esses países, a gente está exatamente literalmente ontem, a Alemanha restringiu o 5G da Huawei, da ZTE nas redes locais. Isso está um pouco distante de acontecer no Brasil, até porque a gente já teve essa discussão antes. E a relação comercial com a China aqui é diferente? É diferente, é diferente, e até porque o Brasil
tem, independente do partido que seja, Sim. tem uma posição um pouco mais neutra. Quer ser o líder local, regional da América Latina. Então, ela precisa ter um balanço e um equilíbrio entre Estados Unidos e China. Sim, E a China, na verdade, serve como contraponto ao domínio americano na região. Verdade. Então, e essa proximidade, sim, a gente vê mesmo o governo anterior tinha, por mais que tinha no discurso uma questão, um antagonismo com a China, Sim. em negócios é o principal parceiro. E aí, por outro lado, a gente tem, e esse é um ponto que a gente precisa aprender muito, Bruno, é entender mais o mercado chinês, entender mais a China. É o principal parceiro. Só que a gente entende pouco. A gente conhece mais as eleições americanas, que, óbvio, por tradição, isso faz todo sentido. Não vou dizer que não faz sentido. Mas a gente não sabe o que acontece lá do outro lado. Sendo que lá talvez nos impacte mais financeiramente do que os Estados Unidos. Sim, ainda mais o nível de relações comerciais que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Exatamente, muito então, para você ter uma dimensão também, assim, a gente tem poucos, por exemplo, correspondentes jornalistas brasileiros na China. Pouquíssimos. Sim. E a gente tem muitos chineses aqui no Brasil. Eles sabem o que está acontecendo aqui. Pela mídia, por outros canais. A gente sabe pouco lá. E a gente aprende pouco. Então, essa relação vai se intensificar. Toda essa visão de sul global, etc. Multipolarização. Acho que o Brasil tem, nesse jogo, tem mais espaço para ganhar. A gente tem que saber jogar esse jogo adequadamente. Né? De uma forma sem exaltação e com muita racionalidade pesando. Muita racionalidade, acho que com visão de longo prazo, Bruno. A gente tem uma dificuldade, e acho que é por todo o nosso sistema. Acho assim, o sistema está posto. Não é uma crítica ao sistema, mas a gente tem que entender como funciona isso para extrair o melhor. O sistema político na China tem suas características, vantagens e desvantagens, e o Brasil também. Sim. Só que a gente talvez não extraia adequadamente o melhor disso tudo. A gente vive as coisas. Isso é uma coisa que, assim, que a cultura oriental, asiática, de uma forma geral chinesa, é uma visão um pouco mais ampla, mais de longo prazo. Isso é uma questão que o Ocidente ainda tem que aprender muito. Eu acho que assim, aprender, assim, mudar vai ser difícil. Porque isso é a nossa cultura. Sim. Acho que a gente tem que aprender é usar o melhor possível dentro, assim, desse contexto, né? É verdade.